evangelismo criativo, e ele é um palhaço, né? E aí deu assim, a pessoa deu uma notícia, você vai à igreja? E daí? Como se isso aí fosse mudar alguma coisa, como se isso alterasse alguma coisa. Agora guarde os mandamentos, e você vai continuar indo à igreja, e as coisas vão mudar. O desprezo se vai, a miséria acaba, a paz entra para dentro dos muros, o domínio próprio entra, e você começa a andar senhor de si, sabendo para onde vai, de onde veio, o que está acontecendo, o que você pode esperar, e o que não vai acontecer, porque o Senhor está cuidando de você. Aleluia. Estejam, pois, versículo 6, Neemias 1,6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Quem é servo de Deus sabe que ele tem os seus ouvidos atentos e os seus olhos abertos, e mais, e as mãos estendidas, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Aqui, meu amado, antiga aliança, lá se fazia confissão pelo pecado dos outros, hoje não se faz mais. Pai não faz confissão pelo pecado do filho, o filho precisa fazer confissão pelos seus pecados, cada um dá contas de si. Mas na antiga aliança, alguém se colocava como intercessor, alguém se colocava como interlocutor, alguém representava o povo fazendo confissão pelos pecados. Hoje não mais, nós não temos como pedir perdão pelos pecados da nação Brasil, você não tem como pedir perdão pelo pecado do seu avô, que teria trazido maldição sobre a sua família, mas você pode pedir perdão pelos seus pecados, entregar a sua vida nas mãos de Deus, e ter a sua vida restaurada, e saber que 1000 gerações virão, em que a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Glória a Deus. Mas ele pediu lá então perdão pelos pecados passados. Temos procedido de todo corruptamente contra... Aliás, querido, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Isso é o que Jesus fez. Ele está dizendo, eu sou deste povo, nós somos um. Eu estou pedindo perdão aqui, representando, mas agora já tem um que pediu perdão por nós, que é o Senhor Jesus. Não há mais ninguém que pede perdão pelo pecado dos outros, porque Jesus já fez isso por nós. Ele está antecipando aqui o que Jesus viria a fazer. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, se tornou um homem como nós. Note bem, se esvaziou da sua glória. Ele quer restaurar a glória dele. Para isso ele se esvaziou da sua glória, se tornou como homem, forma de servo, viveu como um de nós para pagar o preço, porque ele precisava ser um da nossa categoria. Pagou o preço e subiu aos céus, e agora ele pode restaurar a glória de Deus na nossa vida, na sua casa, na igreja do Senhor. Amém, querido? Veja como as coisas estão relacionadas. Quando você frequenta a igreja, você sabe coisas que quem não frequenta não sabe. Quando você lê a Bíblia e tem a orientação, a instrução do Espírito Santo, você descobre coisas que outros não descobrem. Podem ser estudados milhares de livros nesse mundo, mas o que o Espírito Santo de Deus revela, ensina ao povo de Deus, ninguém sabe de outra forma. Ele então se colocou na posição das pessoas, e é o que Jesus viria a fazer depois, só que o de Jesus era definitivo. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei dentre os povos. Estava tudo anunciado. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Entenda-se, para ali restaurar a glória da presença do Senhor. Se nós obedecermos, se nós clamarmos, se nos convertermos e decidirmos guardar os mandamentos de Deus. Amém, querido? Como diria o Capite, é isso aí, ó. Você precisa voltar, se arrepender, se converter, passar por uma transformação interior nos seus valores, na direção que você estava indo, apontar novamente para o caminho que Deus mostrou para você e voltar a trilhar este caminho, que é o caminho de obediência. Versículo 10: estes ainda são
teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Aliás, Deus não ouve oração de outro tipo de gente não, viu? Só dos seus servos, dos que se agradam de temer o nome do Senhor. Deus não ouve oração do ímpio, a não ser que ela seja, eu me arrependo e quero te servir. Aí ele deixa de ser ímpio e Deus passa a ouvir. Senão ele ouve a oração dos seus servos. E os seus servos, entenda-se, são aqueles que se agradam de temer o nome do Senhor, de servir a Deus, de andar no caminho do Senhor. Continuação, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Na continuação, no versículo 8, pulando agora, na verdade, eu li aqui até o versículo 11, capítulo 1, versículo 11, não é isso? Pulando agora, querido, para o capítulo 2, versículo 8. De Neemias. Encontrou? É só que eu deixei um pedaço fora aqui. Eu vou continuar aqui ainda na sequência, ainda no 1:11. Volte ali para Neemias 1:11. Faltou um pedacinho. É que na hora de imprimir, inverteu a passagem aqui. Desculpe, irmãos. Isso. Versículo 11 diz: cheguei a Jerusalém. No capítulo 2, versículo 11. Essa foi a inversão. Na verdade, 1:11 a gente já leu, ele era copeiro do rei. Ele vai falar com o rei e o rei pergunta, no capítulo 2, versículo 2, o rei me diz: por que está triste o teu coração, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado... Olha que interessante essa expressão, querido. Ao mesmo tempo ele está falando com o rei e diz que ele fez o quê? É possível você orar enquanto está falando com alguém. Ele não falou: rei, dá um licença um minutinho. Oh Deus, me ajuda, fazendo com que o rei ouça agora. Sabe por quê, querido? Aqui, ó. Você está falando aqui com a boca, mas está se dirigindo a Deus em paralelo. Então lhe responde, disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Acertou tudo com o rei, disse que iria, disse que voltaria, e o rei mandou gente, mandou guarda, mandou dinheiro, mandou tudo que precisava. Chegou em Jerusalém, versículo, agora sim, passando mais adiante, versículo 9, ainda do capítulo 2, nós lemos aqui 2, exatamente, capítulo 2, versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Lembra o que dizia lá? A boa vontade de Deus não se vê mais dentro dos muros. Agora alguém se levantou para que o bem voltasse a ser visto dentro dos muros. As coisas estão sempre relacionadas e o inimigo não gosta. Quando você visa o bem daqueles que Deus está chamando, o inimigo se levanta contra. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo
Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Há coisas, meu amado, nesta fase de restaurar, nessa fase de voltar, que você não vai falar com ninguém. Você vai sair do lugar onde você está e vai analisar. Para isso você não precisa de gente falando no ouvido, para isso você não precisa que alguém dê a sua opinião, você precisa fazer a sua verificação pessoal. Sabe quando Jesus disse assim, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, e Deus que vem em secreto vai te recompensar? É mais ou menos isso. Verifique sozinho. Para verificar como está a sua vida, ninguém melhor do que você com Deus. Ah não, mas você, uma vez tentaram analisar Jesus, e disseram assim, não, tem misericórdia de ti. Jesus respondeu o quê? Arreda Satanás. Porque Jesus está falando de coisas pessoais. Eu sei que vai acontecer, vai ser isso, isso, aquilo. Há coisas na vida, amados, que é conosco. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, tem uma coisa sobre a sua fé que eu preciso dizer. A fé que você tem, você precisa ter para você mesmo. Você vai responder das coisas em relação a Deus individualmente. E quando esse homem sai à noite, com os poucos com ele, quer dizer o seguinte, ele foi pessoalmente verificar. Não espere que um pregador venha falar com você. Não espere que o professor fale com você. Não espere que outro aponte para você o caminho. Você precisa tomar uma atitude com Deus. A atitude não pode ser familiar. Não dá para você viver debaixo da sombra dos seus pais, porque eles são crentes. Você precisa pessoalmente verificar em que situação está. Você precisa pessoalmente ver aquilo que Deus quer de você, aquela tarefa, aquela vida, aquele padrão de vida que Deus tem para você. Você precisa ver como as coisas estão, para então descobrir por onde você vai começar. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Sabe uma coisa, querido? O que eu vejo aqui, você precisa olhar de vários ângulos. Você não pode só olhar, não, eu fui prejudicado financeiramente. Ou então você não pode, não, eu estou sendo desprezado. Você precisa olhar de vários ângulos. Ele foi por uma porta, foi para outra, olhou de um lado, olhou para o outro para ver realmente. Você não pode avaliar baseado no que você ouviu falar. Ele recebera notícias são incompletas. O que alguém fala não é suficiente para você avaliar a situação. Vá você pessoalmente verificar o que está acontecendo. Se você pretende fazer a vontade de Deus, se você pretende trabalhar nessa reconstrução, se você pretende que as coisas sejam feitas do jeito que Deus quer, você precisa tomar uma atitude de responsabilidade para com Ele. É isso que significa isso. E não saia fazendo afoitamente. Analise de um jeito, analise do outro. Verifique os motivos, as consequências, a situação real. Quanto vai precisar? A Bíblia diz assim, olha, ninguém que vai construir não calcula antes para ver se tem recurso para terminar. Verifique onde está e onde quer chegar. Faça um plano de vida, estabeleça o caminho a trilhar. E caminho a trilhar não é eu vou ganhar tanto, eu vou negociar. Quando alguém disse isso, Paulo diz, vocês são loucos. Vocês estão dizendo que amanhã vão negociar, vão vender, vão ter lucro. Vocês deviam dizer o seguinte, se Deus permitir, não só estaremos vivos amanhã, como então faremos isto e aquilo. Então sempre analise e diga, se Deus permitir, eu vou fazer isto e aquilo. Porque isto e aquilo é o que precisa ser feito. A minha vida está nessa situação e eu sei do que eu necessito. Eu preciso restaurar a minha comunhão com Deus. Eu preciso restabelecer o meu relacionamento com os meus filhos. Eu preciso tomar uma atitude correta dentro do trabalho, assumir uma postura cristã dentro do meu trabalho.